Fala galerinha do barulho, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou analisar o grupo Forestella com a canção Save Your Lives. Eu peço desculpa se eu pronunciei o nome desse grupo errado. Não conheço esse grupo, nunca ouvi essa canção antes, vai ser a minha primeira vez. Pra quem não sabe, eu sou cantor de heavy metal, multi-instrumentista, produtor e compositor. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica em relação ao comportamento vocal, em relação à produção musical, em relação ao arranjo musical. Antes de qualquer coisa, me sigam nas outras plataformas e redes sociais. Eu vou ficar muito feliz e muito grato por isso. A mensagem foi passada e vamos pro mais importante, vamos analisar Forestella. Uau, produção altamente cinematográfica. Eu acho muito bonito algumas produções de vídeo de artistas de música, porque eles investem muito em termos de qualidade, até para enriquecer mais ainda a performance do próprio artista dentro do vídeo. E performance de artista não é apenas no show, no concerto. Gosto muito desse trabalho do uso, da forma como é utilizado o falsete. Porque o falsete, ele não é apenas utilizado para você realizar a passagem de uma região para outra da voz, mas também o falsete ele pode ser utilizado como ornamento. O falsete tem como característica ser realmente uma sonoridade, uma transmissão de voz fraca. E justamente ele ajuda a criar texturas entre regiões diferentes da voz. Olha, o falsete sendo usado de uma forma muito constante. Porém, eles estão explorando muito mais. Eles usam a voz mista, porém, eles destacam muito mais a região da voz de peito. Vocês conseguem perceber? Existe um uso de voz mista. Por quê? A voz de peito plena não daria tanta mobilidade e flexibilidade quanto o uso da voz mista, porque a voz de peito é uma voz muito escura e não dá possibilidade de fazer ondulações e colocar efeitos na voz. Então requer necessidade de fazer o uso de voz mista, né? E com o uso do falsete está muito bonito. Uau! Agora, com todas essas vozes trabalhando em conjunto, né, é incrível porque dá uma atmosfera de grandiosidade na canção, né, e são vozes que estão cantando em regiões muito diferentes, cada voz trabalhando para enriquecer não apenas a performance, mas também para preencher os espaços, né? Por isso a gente tem vozes em regiões baixas, em regiões altas, porque cada voz tem uma característica muito própria de si. Isso é muito legal. Perceba que há um trabalho na voz numa região operística da voz. E é possível perceber a influência do crossover clássico nessa canção. O crossover clássico é a mistura de elementos de músicas populares
com elementos de música clássica, né? É claro que aqui há um trabalho de voz muito interessante, porém a gente deve perceber que esse trabalho de voz ele é muito determinante, porque apesar de trabalhar em regiões operísticas da voz, a gente consegue perceber algumas nuances de um canto muito aproximado do canto popular, né? Então a gente consegue perceber o uso desses dois mundos, né? E muitos artistas, desde os anos 80, realizam esse estilo musical. Um exemplo que eu posso dar aqui é o Andrea Bocelli e também o próprio cantor Dimash. Isso é muito legal, é um trabalho primoroso dessas quatro incríveis vozes, todas as vozes trabalhando em oitavas muito diferentes uma das outras, o que ajuda a preencher muito o espaço, né? Essas vozes elas acabam tendo um destaque muito grande porque elas realmente preenchem todo o espaço que essas quatro vozes podem estar trabalhando em regiões altas, médias e baixas. Isso é fantástico, é muita dinâmica e muita flexibilidade vocal incrível. Olha, o trabalho dessa voz é um trabalho muito próximo realmente ao canto popular. Então, eles conseguem transitar entre o universo do clássico com o popular. E isso faz com que eles enriqueçam muito mais, agregando nessa performance com suas vozes, né? São dois mundos que se encontram e você torna uma performance, inclusive musical, extremamente original. Olha o comportamento da voz dele, como ele consegue projetar com muita força essa sonoridade operística. Né? Perceba que a questão da potência, a força que a voz vai ter, não necessariamente vai depender da sua abertura da boca, porque na verdade não é quando mais você abre a boca, mais você transmite som. É muito bom, é incrível, eles são muito talentosos. Eu confesso que eu realmente não conhecia esse grupo, é a primeira vez que eu tô ouvindo e tô muito surpreso. Realmente eles têm uma habilidade vocal única, né? E eles conseguem trabalhar muito bem, eles dividem as vozes de uma maneira absurdamente inacreditável. Uau! Cantores que são na região alta da voz masculina, tenores, eles têm uma projeção incrível para trabalhar com o uso do falsete. É fantástico ver essas vozes trabalhando em conjunto. Eu gosto muito desse tipo de trabalho porque é uma forma que você pode explorar a voz de maneira muito diferente. Os solos são incríveis. Os solos, a gente tem vozes principais aqui, as vozes que a linha principal, né, de vocais, mas a gente também tem os solos que são notas soltas,
que fazem vocalizações, e tenores são excelentes para fazer esse tipo de trabalho, e barítonos e região baixa da voz, eles trabalham muito bem, ajudando a preencher muito a sonoridade com o uso de vocalizações dentro da harmonia e melodia da canção. Incrível, incrível! Que trabalho lindo! Os vibratos são muito consistentes no teatro. Quando você tem uma performance de canto, é usado muito vibrato, né? E os vibratos, eles vêm justamente do uso da música clássica, do canto operístico. Lindo! Uau, surpreendente! É um trabalho primoroso, é uma grande aula de canto, de como vozes com personalidades artísticas muito fortes podem estar trabalhando em conjunto, né? É fantástico, é um trabalho incrível, incrível. Existe muita sensibilidade aqui, muita conexão com a música dá um suporte muito interessante, né? Justamente porque o instrumental ele tem uma atmosfera muito grandiosa, né? Que vem dessa influência da música clássica. Eu sou cantor, então eu admiro muitos trabalhos distintos do uso da voz, do que a voz pode fazer, e são coisas incríveis. Forestella mostra comprova isso. Olha que incrível, que trabalho fantástico, primoroso. Mas essa é a análise e reação técnica desse vídeo. Se você quiser mais análises e reações técnicas a Forestella, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, clique no gostei, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima análise. Então, tchau!